Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema profundo, mas super prático: a logoterapia. E a ideia aqui não é falar dela como uma teoria distante, de livro, sabe? É entender como ela funciona como uma ferramenta real para a gente encontrar sentido nos maiores desafios da vida. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que em algum momento toca todo mundo. Imagina uma situação limite, uma doença terminal. Quando a medicina diz não há mais cura, o que sobra? Será que a vida ainda tem algum sentido? É justamente essa questão que a logoterapia olha nos olhos. E essa aqui é a resposta poderosa de Viktor Frankl, o cara que fundou a logoterapia. E olha, isso não é só uma frase de efeito, não. Essa é uma certeza que ele forjou no lugar mais terrível que se pode imaginar: os campos de concentração nazistas. Lá, ele percebeu uma coisa incrível. As pessoas que conseguiam se apegar a um sentido, a um porquê para continuar, eram as que tinham mais chance de sobreviver. Ok, então vamos entender como essa ideia funciona na prática. Para isso, a gente precisa conhecer os pilares da logoterapia. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma força que, segundo Frankl, é a nossa maior motivação. O nome já dá a dica, né? Logoterapia vem de logos, uma palavra grega que significa sentido. Ou seja, é uma psicoterapia totalmente focada nessa busca por propósito. Ela é tão importante que é considerada a terceira escola vienense de psicoterapia, vindo logo depois de gigantes como a psicanálise. E aqui está a grande virada de chave que o Frankl propôs. Pensa só, a psicanálise de Freud dizia que a gente é movido pela vontade de prazer, a psicologia de Adler pela vontade de poder. Aí vem Frankl e diz: não, a nossa motivação mais profunda, mais humana, é a vontade de sentido. Isso foi revolucionário, porque tira o foco do que a gente quer para si e coloca no que a vida pede da gente, no propósito que a gente pode realizar no mundo. E essa busca por sentido se baseia em três ideias muito fortes. A primeira é a liberdade de vontade. Ou seja, a gente não escolhe o que acontece com a gente, mas sempre tem a liberdade de escolher como vai reagir. A segunda é a vontade de sentido, que a gente acabou de ver. E a terceira é o sentido da vida. A noção de que o propósito não é algo que a gente inventa do nada, mas algo que a gente descobre que já está lá esperando ser realizado. Tá, mas como encontrar esse sentido? Alguém pode perguntar. Frankl aponta três grandes avenidas. Primeiro, pelas criações. Aquilo que a gente faz, que a gente entrega para o mundo, seja no trabalho, numa arte, num ato de bondade. Segundo, pelas experiências. Aquilo que a gente recebe do mundo, como amor por alguém, a beleza de um pôr do sol. E o terceiro, talvez o mais poderoso, é pela atitude que a gente escolhe ter diante de um sofrimento que não dá para evitar. Agora, vamos ver essa teoria toda em ação num dos contextos mais desafiadores que existem: os cuidados paliativos. É aqui que a busca por sentido se torna mais urgente do que nunca. Nesse cenário, a conversa não é mais sobre reverter a doença. O foco muda completamente. O objetivo passa a ser garantir dignidade, conforto e qualidade de vida. E é nessas horas que o sofrimento existencial, aquele sentimento de vazio, pode doer tanto quanto a dor física. E os resultados de aplicar logoterapia aqui são impressionantes. A pesquisa mostra que ela ajuda a diminuir ansiedade, depressão, desesperança. Mas não para por aí. Ela também constrói, ela fortalece a sensação de sentido e de dignidade. Ajuda a aceitar melhor o processo e a se conectar com algo maior, fortalecendo os laços com quem se ama. É incrível. Essa citação resume tudo, né? A logoterapia traz um cuidado mais humano. Ela não enxerga só um prontuário ou uma doença. Ela vê uma pessoa completa, com uma história, com valores, com uma busca espiritual. Ela reconhece que a vida tem valor e sentido até o último suspiro. Mas olha, seria um erro pensar que a logoterapia é só para o fim da vida. A beleza dela está justamente na sua versatilidade. Ela se aplica a todo tipo de crise que a gente enfrenta. No luto, por exemplo, o objetivo não é fazer a dor sumir, porque isso é impossível. O foco é ajudar a pessoa a ressignificar aquela perda, a encontrar um novo jeito de se relacionar com a memória de quem partiu e, aos poucos, reconstruir um propósito para a vida que segue. E na adolescência, aquela fase cheia de perguntas como quem sou eu e o que eu vim fazer no mundo, a logoterapia é super eficaz, seja na clínica ou até na escola, ajudando os jovens a encontrarem suas próprias respostas, assumindo a responsabilidade por suas escolhas. Na saúde mental em geral, a logoterapia é fundamental para lidar com o que Frankl chamou de neuroses noogênicas. É um nome complicado para uma coisa simples. É aquela angústia que nasce de um vazio existencial, da sensação de que a vida não tem sentido,
A logoterapia vai direto na raiz desse problema. E no envelhecimento, então? Pensa na aposentadoria, quando a identidade profissional fica para trás. A logoterapia ajuda a pessoa a não cair no vazio, a descobrir novos projetos, novos papéis, a entender que a vida continua cheia de possibilidades de sentido. Bom, e depois de tudo isso, a gente chega na grande mensagem da logoterapia. Uma mensagem de uma esperança que não é ingênua, mas que é muito, muito forte. O ponto central é esse. O sofrimento em si não precisa destruir. Quando se encontra um porquê para suportá-lo, a dor se transforma. Ela pode virar uma conquista, uma chance de crescer, de se tornar uma pessoa mais profunda. É isso. O sentido não é só uma ideia bonita na cabeça. Ele vira combustível, ele vira força, resiliência. É o que nos dá chão para atravessar as piores tempestades. E isso tudo nos leva à nossa liberdade final. Podem tirar tudo de uma pessoa, a casa, o trabalho, a saúde, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar: a liberdade de escolher a própria atitude diante do que acontece. Essa é a nossa dignidade. E a gente termina com a pergunta que a logoterapia nos devolve. A questão deixa de ser o que eu quero da vida e passa a ser o que a vida espera de mim. A cada dia, a cada momento, qual é o sentido que a vida está convidando cada um de nós a realizar?